A casa caiu. Será torcedor vascaíno que essa relação Vasco e 777 nesse momento tem os seus dias contados? Porque olha, torcedor, uma sexta-feira que magoa, entristece, porém principalmente preocupa o torcedor que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama. As últimas informações que temos a trazer aqui a vocês que aconteceram nesta sexta-feira não são tão boas assim. Informações que preocupam, principalmente pelo lado que a empresa norte-americana hoje olha o Vasco da Gama. Um olhar de quem não conhece nada sobre o futebol. E exatamente essa falta de conhecimento do esporte pode acarretar grandes consequências dentro das quatro linhas. A gente vai falar sobre isso aqui, mas a grande realidade é que o relacionamento hoje entre Vasco da Gama e engloba aqui comissão técnica, departamento de futebol, o CEO, ou seja, o último escalão da SAF, que é o Lúcio Barbosa, não é bom com a empresa norte-americana. É um relacionamento ruim. Tudo isso você verá aqui neste Boa Noite Gigante. A gente fará questão de trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Vamos falar também sobre uma polêmica envolvendo o Pablo Gadamés nestas últimas horas, uma polêmica que balança também com o torcedor vascaíno, não que ele é um mau reforço, muito pelo contrário, acredito que peças como o Gadamés, jogador de seleção, jogador de Genoa, de clube grande do futebol europeu, com passagens por grandes da América do Sul, são bons atletas para encorpar, né, dar corpo ao elenco, mas a chegada dele não foi tão benéfica assim, de acordo com as informações. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o interesse do Vasco pelo volante Alisson. É de fato um interesse confirmado. Teve nessas últimas horas uma reunião entre o Vasco da Gama, representado por Alexandre Matos, e o diretor executivo do Atlético para conversar sobre a possibilidade de uma transferência entre os clubes. Vamos falar também sobre a expectativa pelo anúncio, tanto do Vitor Luiz quanto também do goleiro Kehler, que já treinam inclusive com o grupo. Temos muitas informações para trazer aqui a vocês durante estes próximos minutos de Boa Noite Gigante. Mas antes de começar, né, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva, é claro, né? A gente sempre vem comentando isso com você que está aí do outro lado. Você não tem obrigação nenhuma de se inscrever no nosso canal, até porque estamos aqui abrindo um vídeo no YouTube para deixar todos os vascaínos muito bem informados, independente se você for ou não um inscrito aqui do canal. Porém, a sua inscrição é muito importante. Sem a sua inscrição, nosso canal não vai a lugar algum. Muitas pessoas podem imaginar que pelo fato de a gente já ter 122 mil inscritos, tá bom, pode ficar por aí, mas não é assim. A máquina do YouTube, para continuar girando, não precisa de você que está do outro lado, que assiste ao nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveu. Então é claro, né? Se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo. Eu tô vendo que muitas pessoas estão chegando aí ao nosso canal, porém a taxa de inscrições está sendo poucas e até a taxa de permanência é grande. Então se inscreva, é rápido, é fácil, ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante de trás para frente. O que significa começar esse Boa Noite Gigante de trás para frente? Vou até criar esse enredo aqui na sua cabeça. A gente vai começar falando sobre o que aconteceu nessa tarde de sexta-feira e manhã de sexta-feira, falar sobre reforços e vamos fechar esse Boa Noite Gigante falando sobre essa relação hoje entre Vasco e 777, que realmente está no momento ruim. Se a gente pega um casamento, conflito geral entre marido e mulher. E, inclusive, começar esse vídeo, como a gente trouxe, né, falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje. No CT Moacir Barbosa, a gente vai entrar no assunto também CT, que é um assunto que envolve a empresa norte-americana. Pois no CT Moacir Barbosa, nessa tarde de hoje, houve um treino sob o comando de Ramon Angel Dias. Está aparecendo aí na imagem a vocês, sei do barulho, mas a gente vai prosseguir com o vídeo. Uma atividade comandada pelo técnico argentino, a primeira atividade após a derrota para a equipe do Nova Iguaçu nesta última quarta-feira. O elenco chegou no Rio de Janeiro na última quinta, no caso ontem, não teve tempo, né, para descansar, ganhou folga e hoje retornou às atividades no nosso centro de treinamento. As atividades de hoje
contaram com a presença de 2 atletas, pela primeira vez, inclusive, junto ao grupo, Vitor Luiz e o goleiro Kehler. Os dois fizeram atividade com o grupo nessa tarde de hoje, eles ainda não foram anunciados. A questão do não anúncio, né, envolve aí uma troca de documentação, mas a dupla realmente deve vir a ser anunciada nessas próximas horas, ou seja, amanhã, sábado, no mais tardar, domingo. A expectativa é que toda a papelada venha a ser liberada aí nesses próximos minutos, né? Durante aí essas próximas horas, e logo em seguida toda a papelada já estar certinha. Os dois atletas serão anunciados como novos reforços do Cruz Maltino. Para domingo, impossível, Vitor Luiz e Kehler não estarão à disposição de Ramon. Porém, para a partida contra o Audax na próxima quinta-feira, os dois poderão sim entrar em campo com a camisa do Vasco da Gama. Os dois que chegam aí para, de fato, suprir lacunas, fechar lacunas que hoje se encontram no elenco Cruz Maltino. Uma lacuna da posição de reserva do Léo Jardim. Hoje o reserva até o momento é o House, né? Como que ele ainda não foi anunciado. Um goleiro que foi mal no Campeonato Carioca, infelizmente. Havia uma expectativa grande depositada em cima do Kehler. E também uma lacuna a ser preenchida na lateral esquerda, pois não há reserva para o Lucas Piton. A gente viu o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu nessa última quinta-feira, com o Igor Julião na lateral esquerda. E com todo o respeito do mundo, o atleta que a gente sempre tem que ter pelo profissional que é, mas não tem condições do senhor Julião ser titular do Vasco da Gama, e muito menos, ou aliás, não tem condições dele ser reserva e muito menos titular, como foi na última quinta-feira. O Igor Julião não deu conta de um Nova Iguaçu. Quem dirá um campeonato brasileiro de Série A, enfrentando Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Meus amigos, o Vasco precisava contratar e viu uma grande oportunidade. E eu acho sim que o Vitor Luiz foi uma baita de oportunidade, um achado aí do Vasco da Gama no mercado para complementar a posição da lateral esquerda. Inclusive, desses dois jogadores, tanto o Vitor quanto o Kehler, volto a repetir, além de serem anunciados nessas próximas horas, chegam por empréstimo. Aliás, o Kehler chega por empréstimo até o final do ano e Vitor Luiz é um atleta do Vasco, para a gente trazer todos os detalhes das contratações. Inclusive sobre Vitor Luiz, agora poucos minutos atrás, o Coritiba, através das redes sociais, confirmou a rescisão contratual com o atleta. O Coritiba informou assim, ó, abre aspas, o Coritiba informa o encerramento do vínculo contratual do atleta Vitor Luiz, cujo ajuste foi realizado por mútuo acordo entre as partes. O clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Coritiba vai economizar algo em torno de 3 milhões de reais anuais, ou seja, em um ano, com a rescisão contratual com o Vitor. E além disso, permanece com 15% do passe do jogador. Como o Coritiba acabou de anunciar isso, volto a repetir, a expectativa é que o anúncio da chegada do Vitor ao Cruz Maltino venha acontecer nas próximas horas. Acredito que até amanhã, pela parte da manhã, o Vitor Luiz já deve vir a ser anunciado como novo reforço do Cruz Maltino. Além disso, também o Vasco ainda segue a procura de reforços no mercado. Pablo Galdomez é um caso que a gente já vai falar. Porém, o Vasco ainda busca mais um volante. E para surpresa de muitos, para minha surpresa, acredito que para sua surpresa. Por quê? Porque eu penso que o Vasco não deveria ir nesse momento atrás desse tipo de atleta. E por que desse tipo de atleta? Porque, na minha opinião, o caso Alisson, e é sobre ele que a gente vai falar aqui agora, envolve muito mais do que apenas a questão técnica. Envolve a questão também fora das quatro linhas. Por quê? Porque estamos falando de um jogador que, emocionalmente, na minha opinião, não deve estar preparado para um Vasco da Gama, até porque é um atleta que tem passagem por clubes de menor representatividade no cenário do futebol brasileiro. O Alisson teve como principal ano, em 2022, uma Série B do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa da Ponte Preta, e com todo o respeito do mundo, a Ponte Preta, mas não podemos nunca colocar na mesma prateleira Ponte Preta e Vasco da Gama. Foram 22 partidas como titular no seu melhor ano como um atleta profissional. Além da Ponte Preta, é um jogador que tem passagens aqui por Holanda, do Amapá, Portuguesa do Rio de Janeiro, Ponte Nova de Goiás, Democrata também de Goiás. Além disso, Serra Macaense do Rio, Volta Redonda do Rio, Nova Venécia do Rio, Ponte Preta de São Paulo, Atlético de Minas Gerais, clube no qual ele nesse momento tem os seus direitos econômicos ligados, e Cruzeiro, onde ele jogou no ano passado. É um atleta natural de Minas Gerais, que pertence de fato ao Atlético, e o Vasco de fato negocia. Um jogador que no ano passado ele foi afastado do Cruzeiro. Ele faltou um treino no início do ano passado, o Cruzeiro o afastou, e novamente depois houve problemas indisciplinares com ele, não revelados pelo Cruzeiro, que fizeram com que o clube de Minas Gerais o afastasse completamente do elenco e o negociasse, inclusive.
Então a gente está falando de um atleta que não tem passagem por grandes clubes, não tem experiência por gigantes, e além disso, fora das quatro linhas, é um jogador que parece ter problemas de conduta. Foi afastado do Cruzeiro, do primeiro clube grande no qual ele vestiu a camisa. E esse atleta que o Vasco negocia. Informações que temos a trazer aqui a vocês, que o diretor executivo, inclusive Fábio Campos, do próprio Atlético, confirmou ontem, é que não há proposta oficial nenhuma do Vasco. Porém, realmente, o Matos, que é o diretor executivo do Cruz Maltina, analisa hoje a possibilidade de uma contratação do Alisson e o Vasco poderá formalizar uma proposta a qualquer momento. Inclusive, logo, há poucos minutos atrás, a Rádio Tatiaia, que é a principal rádio de Minas Gerais, ela trouxe até mais informações dessa novela envolvendo o Alisson e Vasco da Gama. De acordo com a apuração da Itatiaia, houve um encontro nessa parte da tarde de hoje, onde Vasco da Gama e o Atlético discutiram valores e os moldes de uma possível oferta a ser feita ao clube mineiro. O Alisson tem um desejo grande de vestir a camisa do Vasco da Gama. Há também sondagens de alguns outros clubes aqui do futebol brasileiro, como Criciúma, que vai disputar a Série A em 2024, Corinthians, pelo desejo do Mano, não do Corinthians em si, mas do Mano Menezes em contar com o futebol do Alisson, e uma proposta, uma procura da Série B do Ceará, clube do futebol nordestino que vai disputar novamente a segunda divisão nesta temporada. Então, são 4 clubes aí, e o Vasco é um deles. Apenas o Criciúma hoje formalizou uma proposta, mas nessa tarde de hoje, o diretor executivo Alexandre Matos esteve junto do diretor Fábio Campos da Atlético para tentar entender qual seria o melhor modelo de negócio para conseguir a contratação desse atleta. Então, nesse momento, tudo indica que as coisas devam sim andar. Hoje o Alisson já segue o Vasco da Gama nas redes sociais. Hoje o Alisson já segue o próprio Alexandre Matos também nas redes sociais. Então, tudo indica que esse jogador possa vestir a camisa do Vasco. E, sinceramente, a gente aqui num trabalho que tem de contestar, acima de tudo, de informar, de dar a nossa opinião, mas também de criar um pensamento em você que está do outro lado. Tentar desenvolver juntos um pensamento. Eu não sei se um jogador que tem, na sua melhor temporada, 22 partidas com a camisa da Ponte Preta, numa Série B do Campeonato Brasileiro, e no ano seguinte, onde consegue vestir a camisa de um grande, o Cruzeiro é um grande do futebol brasileiro, e é afastado por indisciplinaridade, eu não sei se esse é o reforço ideal para reforçar um elenco do Vasco, que na minha opinião hoje está ainda em formação. Mas aí é complicado. Por quê? Porque o Matos é um nome que não tem a caneta, não tem autonomia para contratar dentro do Vasco, que é um assunto que a gente irá entrar já já. E aí, meus amigos, quando não se tem a caneta, tem que tentar de todas as formas. E acredito eu que hoje o diretor executivo já conseguiu perceber que negociando com nomes como o Alisson, como o Vitor Luiz, o aval da empresa norte-americana acontece de uma forma mais tranquila, mais fácil. E aí tá tendo que correr por essas beiradas. Jogadores com um nível técnico inferior, jogadores de clubes de um poder de investimento inferior, que é mais fácil negociar, e onde o próprio Matos tem abertura, que é em Minas Gerais. Mas não é esse tipo de jogador, com todo o respeito do mundo ao Alisson, mas não é esse tipo de jogador que o Vasco hoje, nesse momento, precisa para disputar uma elite do futebol brasileiro. Mas aí é o que tem pela frente. E a gente já vai pular para assunto 777. Porque, olha, Vascaíno, acaso de fato, hoje, pelas últimas informações que chegam, é que caiu. Ainda não caiu de fato, mas está desabando. O relacionamento hoje entre os 3 principais pilares, Vasco da Gama, 777, e eu falo Vasco com relação à comissão técnica, departamento de futebol, e também a parte de cima da SAF, que é o lado do CEO, é ruim, é péssima, é um diálogo ruim entre as partes. Essa é a grande realidade. Isso se comprova através da postura do Vasco da Gama no mercado. A gente não precisa entrar muito nos bastidores do que acontece no Vasco, porque é claro, a gente que está aqui do outro lado, temos informações que vocês não têm, e isso é algo normal que se acontece. Nem tudo que a gente sabe a gente pode passar, mas a gente sempre tenta deixar vocês muito bem a par do que está acontecendo. Mas a gente vê isso de forma nítida através de informações, como por exemplo, vocês, sinceramente, que estão aí do outro lado, acham normal o que aconteceu entre Vasco da Gama e New Old Boys? Um assunto que a gente vem falando aqui no canal há tempo. Uma postura muito estranha do Vasco. O Vasco sentou com o clube argentino, o Vasco acertou todos os detalhes da chegada de Esforça,
O Vasco confirmou a contratação do jogador, não de forma pública, porém o União do Bois em todo momento confirmou que a negociação iria acontecer através da postura do Juan, onde após uma partida no pré-olímpico ele disse que estava muito animado em vestir a camisa do Vasco, onde após uma partida do União do Bois, inclusive no torneio Série Rio de la Plata, o técnico confirma a saída e diz que estaria muito triste com a saída do Juan Esforça por ser uma peça fundamental para o setor de meio campo do clube argentino. Após tudo isso que aconteceu, após todos esses depoimentos, após toda essa postura, o Vasco sai das negociações. Por que será que o Vasco saiu das negociações? Tem alguma coisa estranha aconteceu nesse meio. Aconteceu. É nítido. A gente não precisa entrar nos bastidores para vocês entenderem que tem erro aí nesse negócio. Uma negociação que é iniciada, é aberta, é concluída e depois é voltada atrás, meu amigo. Tem negócio errado aí. E não é apenas, né, melhor dizendo isso, que evidencia que a relação é ruim entre Vasco e 777 e hoje a postura do Vasco no mercado é uma postura de um clube que não entende nada. Não pelos profissionais do Vasco, que o Alexandre Matos é um cara super gabaritado. É um baita de um nome. É hoje o principal profissional que atua no futebol brasileiro. Mas é um nome que não tem a autonomia para contratar. Ou se tem autonomia, é um processo de contratação tão ruim que mesmo diante de uma autonomia, ele não consegue fechar negócio. Mais um exemplo que aconteceu agora há pouco. E é por isso que eu falo, se inscrevam no canal, ajudem o nosso crescimento, nos sigam nas redes sociais. A gente vem falando sobre o meio-campo Lincoln Henrique, jogador que pertence ao Fenerbahçe, baita de um jogador. A gente trouxe os números dele aqui, números muito bons. A imprensa turca confirmou nesses últimos dias que é um jogador que estava na mira do Vasco, um jogador que estava de saída do Fenerbahçe, ele não vai ficar no clube turco. Mas o que aconteceu? O Vasco se interessou, mas quem vai levar o Lincoln é o Red Bull Bragantino. E aí, depois de todas as informações que a gente trouxe, o jornalista Vene Casagrande, há poucos minutos atrás, também nesta sexta-feira, confirmou que, de fato, o Vasco da Gama procurou, o Cruzeiro procurou, mas quem vai levar é o Red Bull Bragantino. Um jogador de 25 anos, com passagens muito boas pelo Santa Clara de Portugal, com passagens boas agora pelo Fenerbahçe da Turquia, que vai chegar por um empréstimo até o final do ano junto ao Red Bull Bragantino, com uma opção de compra no valor de 30 milhões de reais. E aí o Vasco vê essa oportunidade passando pela frente e perde de novo. A gente tem informações de bastidores. E aí, meu amigo, evidencia que tem alguma coisa errada aí acontecendo. Tem problema. Tem um ditado que diz que tem caroço nesse angu. E, meu amigo, não é só um, são vários caroços nesse angu hoje do futebol cruzmaltino. E aí a relação começa a ruir. Hoje, por exemplo, o jornalista Matheus Gilbert, ele trouxe, acredito que para mim nem é informação, é um dossiê. O que o jornalista Matheus Gilbert trouxe nessa parte da tarde de hoje, um setorista do Cruzmaltino, é um baita de um dossiê, pois entrega informações que colocam uma grande pulga atrás da orelha do torcedor. Ele confirmou que nesse momento Pablo Galdamés, jogador que a gente foi receber hoje, inclusive no aeroporto aqui do Galeão, no Rio de Janeiro, foi um jogador que chegou ao Vasco por obrigação da empresa norte-americana. Pablo Galdamés é um atleta que vem da Genoa, um clube do conglomerado da 777, é um co-irmão do Vasco da Gama. O Vasco, né, consegue a contratação desse atleta, jogador de seleção do Chile, jogador que tem uma boa relação com o Medel, isso é um fato, jogador que se destacou muito no Vélez, jogador que se destacou muito no União Espanhola. A gente não está falando sobre a passagem boa que o Pablo Galdamés teve no futebol sul-americano, mas que no Genoa, meu amigo, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Pablo Galdamés no Genoa não jogou bola. Os números do Pablo Galdamés no Genoa são simplesmente horríveis, são números ruins. Hoje o Pablo Galdamés não conseguiu se destacar em um clube como o Genoa de média prateleira do futebol da Itália, que é um futebol hoje fraco tecnicamente. E além de não conseguir se destacar no Genoa, em 3 anos foram 30 jogos apenas, ele vestiu a camisa do Cremonese, emprestado pelo Genoa desde o ano passado. O Cremonese é um clube de pequena prateleira do futebol da Itália, é um clube, só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, que nem sequer disputa, né, a primeira divisão do futebol italiano. O Cremonese é uma equipe que disputa a Série B do futebol italiano, e no caso, o Pablo Galdamés teve apenas 15 partidas pelo Cremonese. Esse é o jogador que esteve do meio do ano passado
até o início desse ano no Cremonese para a disputa da segunda divisão do campeonato italiano. Ele retornou ao Genoa, atuou em apenas 4 partidas nesses últimos meses com o clube italiano e o Genoa quis liberar, porque entendeu que é um jogador que não será utilizado. Foi emprestado ao Cremonese, lembra que a gente falou a vocês? Esse empréstimo feito ao Cremonese, o desejo da empresa norte-americana 777, que é a dona da Genoa também, era não emprestar ao Cremonese naquele momento, mas emprestar ao Vasco. O desejo da 777, desde o empréstimo feito pela Genoa ao Cremonese, era que o empréstimo fosse feito ao Vasco da Gama, mas o Vasco negou. Foram 3 pedidos feitos, de acordo com informações do jornalista Matheus Gilbert, e nas 3 oportunidades que o nome de Pablo Galdamés chegou na mesa do Vasco, bateu na mesa do Vasco, logo em seguida foi negada a possibilidade de uma chegada. Não eram as primeiras opções de Alexandre Matos, não era, né, melhor dizendo, a primeira opção de Matos, não era a primeira opção de Ramon Dias, foi o nome que contou com o aval do Medel pela amizade que tem, por ser companheiro de Chile, por os dois se entenderem, e chegou ao Vasco da Gama muito mais por uma força externa da empresa norte-americana do que por parte do próprio clube, porque é um jogador volante, uma posição carente, e a 777 entendeu que uma boa opção, uma posição carente do Vasco, de um clube que é do conglomerado 777 Football Group, e o dinheiro que o Vasco passa para lá é o dinheiro da empresa norte-americana. Então olha a loucura. Primeiro caso que a gente traz aqui nesse vídeo, que já traz um ruído. Porque, meu amigo, o Alexandre Matos é nome de cacife alto. Você sinceramente acha que o Alexandre Matos, que foi líder no projeto Palmeiras de reformulação, foi líder no projeto de reformulação no Atlético Mineiro, foi líder no projeto de reformulação no Cruzeiro, tinha a caneta na mão no Atlético Paranaense com o Petralha, que é um dos principais mandatários hoje do Brasil, vai olhar essa situação e vai ficar tranquilo? É claro que não. E além disso, essa informação que a gente acaba de trazer a vocês de Pablo Galdamés, a demora no processo vem irritando muito. A gente fala aqui com certa regularidade. O processo hoje do Vasco é o seguinte: o Vasco tem um nome, esse nome vai para a empresa norte-americana, depois de ter o aval da empresa norte-americana, esse nome volta para o Vasco negocia esse nome. Aliás, o Vasco leva esse nome para a comissão técnica, caso aprove, o Vasco começa as negociações, após começar as negociações, esse nome, com as negociações já feitas, volta para a empresa norte-americana, e depois de voltar para a empresa norte-americana, caso dê o aval, aí sim que o Vasco fecha. Ou seja, é um processo de tem o nome, leva para 777. Se aprovar o nome, volta para o Vasco. Caso o Vasco aprove o nome, o Vasco negocia. Se o que foi negociado tiver ok, que tem que ter o aval da empresa norte-americana, aí sim que o Vasco consegue a contratação. Então olha que processo demorado. E tudo isso vem irritando o Matos, vem irritando o Lúcio Barbosa, vem irritando a comissão técnica, vem irritando todos os membros do departamento de futebol do Vasco da Gama. Inclusive a informação que o próprio jornalista Matheus Gilbert trouxe é que nesse momento há 2 nomes aprovados dentro do Vasco da Gama. 2 atacantes de 2 posições carentes hoje no elenco, mas que não têm autorização da empresa norte-americana para avançar. Então tá uma bagunça. O que esses gringos estão fazendo no Vasco da Gama é uma grande bagunça. Eles não entendem absolutamente nada de futebol. E isso de não aprovar nomes vem sendo recorrente. Não vai ser, caso o Vasco perca esses 2 atacantes, os primeiros nomes que o Vasco perde nessa janela de transferências. O Vasco já perdeu vários nomes por demorar nas tratativas, por ter um processo de contratação lento. Inclusive, amanhã vai ter uma entrevista do Paulo Brax, ex-diretor executivo do Vasco, que ele vai revelar muita coisa sobre esse processo de contratações com a empresa norte-americana. Mas ele já resolveu se adiantar, porque em uma entrevista dada à Rádio Tatiaia há alguns dias atrás, ele confirmou, ele disse assim, a gestão da 777 é distante fisicamente, diferente do Botafogo e Cruzeiro, que os donos fazem presentes. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. O meu chefe, no caso o Josh Wander, assistiu 2 jogos em 38 rodadas de Brasileiro. Para qualquer tipo de sucesso era meu nome e meu rosto. Eu parei de ir a coletivas por orientação da 777. Então não entendem nada de futebol, demoram o processo de contratações, estragam a contratação de reforços para o Vasco da Gama pela demora nesse processo. Além disso, não tem palavra. Por quê? Porque hoje São Januário, a responsabilidade das melhorias de São Januário é da empresa norte-americana. A reforma é do modelo associativo, é com o clube, é agora com o Pedrinho. Mas as janelas que estão quebradas, a pintura, a parede que não tem pintura, o gramado que está ruim,
tudo isso é com o investimento da 777. E meus amigos, até o momento nada está sendo feito de uma forma correta. Informações que tivemos nessas últimas horas, dadas lá pelo nosso companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, é que o Pedrinho vai cobrar melhorias pela empresa norte-americana por causa da situação de São Januário o quanto antes. A situação não é ruim também com o modelo associativo e o Pedrinho vai chegar junto quanto a isso. CT, por exemplo, cadê as obras do CT que foram prioridades pedidas pelo Vasco da Gama? Até o momento o CT não teve reforma. Hoje o Vasco é um clube com um elenco que ainda treina dentro de containers, não, né? Mas tem aí a sua grande parte da estrutura feita de containers, o que é um absurdo, um amadorismo, algo que não pode ser aceito por nós torcedores. Até o momento nada andou, não sabe se o Vasco vai comprar terreno, não sabe se vai permanecer ali fazendo a reforma. Certo é, precisa de uma definição, né? O Vasco já está com a empresa norte-americana há mais de 1 ano e meio e nada foi definido até o momento. Então a situação é ruim, o clima é ruim e deixa uma grande pulga atrás da orelha do torcedor Cruz Maltino. A gente, torcedor, fica por aqui. É realmente algo complicado, algo que entristece o torcedor Cruz Maltino. A gente vai ficar sempre de olho, é claro, informando a vocês sobre tudo o que está acontecendo. Mas deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou do vídeo, o que achou deste Boa Noite Gigante. Contamos muito mesmo com a sua presença, com o seu apoio, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar o nosso crescimento. Vamos que vamos, né, vascaíno? Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.